Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós estamos aí na 13ª questão da AP e o tema dessa questão é porcentagem. Vamos analisar então o texto da questão? Se a capacidade de um tanque de combustível de um certo veículo é de 40 litros, qual a porcentagem de combustível que terá o tanque quando essa quantidade for de 4 litros? Então você tem aí as alternativas. E a gente tem que analisar que essa questão ela está pedindo para você determinar uma porcentagem relativa a um total. Então a gente tem que primeiro interpretar, né, identificar no texto quais palavras que nos permitem fazer uma boa interpretação do problema. Então, capacidade. O que que é capacidade aí, ó? Representa o total de litros que cabem no tanque de combustível. E o 4 litros representa o quê? Uma parte desse combustível do tanque. Então, o que que a gente precisa entender sobre essas grandezas? Nós temos as grandezas combustível em litros e nós temos a grandeza porcentagem. Vamos analisar então as frações que a gente pode montar para determinar a porcentagem? Repara ali, ó, 4 sobre 40. O que que significa isso? Representa 4 litros de um total de 40 litros. E a porcentagem? O 40 representa 100%, por isso 100 está ali na mesma posição do 40. E o x representa a porcentagem do 4 litros, que é o que eu quero descobrir. Então, para a gente fazer esse tipo de conta, a gente precisa fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada, multiplicando 40 vezes x e depois 4 vezes 100. Você vai chegar nessa equação, 40x é igual a 400, e aí depois dividindo o 400 por 40, você encontra x é igual a 10. O que que esse 10 representa? Ele representa a porcentagem que a gente queria descobrir. Então, 4 litros representam 10% do tanque de combustível desse carro. A alternativa correta, então, é a alternativa B. E aí, acertaram? Espero que sim. Vamos para a nossa 14ª questão. Repara que nessa 14ª questão, o tema que a gente tem agora é o tema de frações. Porém, a gente precisa entender um pouquinho o contexto, né, do problema e analisar cada uma das etapas. Um automóvel percorre inicialmente 3,11 de uma estrada. Numa segunda etapa, percorre 3/8 do que sobrou do percurso. Após a segunda etapa, ainda faltam percorrer, então ele te dá algumas alternativas para você identificar, né? E a gente precisa primeiro analisar todo o percurso do carro. Repara que um percurso total seria 11 sobre 11. Por quê? Porque vamos supor que fosse 11 quilômetros. Se ele percorrer 11 quilômetros de um total de 11 quilômetros, ele vai percorrer o percurso inteiro, concordam? Então, esse 11 no denominador, ele representa o total de partes do percurso. Então, vamos ver na primeira etapa qual é a fração que ele percorreu desse percurso. Então, pelo problema ali na primeira frase, né, temos que ele percorreu na primeira etapa 3/11 do percurso. Já na segunda etapa, ele percorreu 3/8, só que não é do percurso, é do que sobrou. Então, vamos analisar o que sobrou. Se antes eu tinha percorrido 3/11, e o total é 11 sobre 11, significa que ainda falta percorrer 8 sobre 11, certo? Então, ele percorreu 3/8 de 8 sobre 11. Ou seja, multiplicando, né? Quando a gente usa o de, a gente usa a operação de multiplicar nas frações. Então, verifica que você simplificando a sua fração, o 8 que está no numerador e o 8 que está no denominador podem ser cancelados. Então, sobra a fração 3/11. Ou seja, na primeira e na segunda etapa, eles andaram, o carro andou, na verdade, né, o mesmo tamanho de percurso, que é 3/11. Agora vamos ver, após a segunda etapa, já foram percorridos, então vamos somar, né? Quando a gente vê aí
a soma da primeira etapa com a segunda etapa. Somando essas duas frações, que são o total dos percursos percorridos até o momento, a gente encontra 6 sobre 11 avos. Ou seja, a parte que a gente já percorreu é essa. Mas se a gente sabe que o percurso tem 11 partes no total, para a gente descobrir quanto ainda falta para ser percorrido, a gente precisa pegar o percurso total, que é 11 sobre 11, e subtrair do que a gente já percorreu até o momento, que é 6 sobre 11. Então, fazendo essa subtração, 11 sobre 11 menos 6 sobre 11, você encontra um total de 5 sobre 11 avos. Ou seja, a alternativa que você encontra como correta aí é a alternativa B. E aí, compreenderam? Acertaram? Espero que sim. Um abraço, pessoal, e até a próxima.